Prédio 11 de hoje, nós vamos conversar com o cineasta Boca Migoto. Também não perca os nossos quadros. Não sai daí que o Prédio 11 está só começando. O Prédio 11 está no ar e hoje eu vou conversar com o Boca Migoto, que está lançando o filme sobre o Bonfim, que conta a história daquela cena cultural no bairro dos anos 80, né? Boca, como é que tu teve a ideia de fazer o filme? Boa tarde. Boa tarde, prazer estar aqui. Na verdade, esse projeto nasceu em 2001, né? O primeiro projeto que eu escrevi quando eu decidi que eu ia trabalhar com cinema de verdade, me reuni com um amigo meu que acabou vindo a ser meu sócio, né? E a gente decidiu contar essa história. Escrevemos o projeto, achávamos na época que a gente ia aprovar muito fácil esse projeto. E não foi o que aconteceu, a gente ficou escrevendo esse projeto em vários editais durante mais de 10 anos. E viemos a ganhar o FUNPROARTE, então, em 2013, e acabamos filmando só em 2014. Tá. Teve esses 10 anos, então, de hiato entre a concepção da ideia e colocar ela em prática. Como é que tu acha que foi o ponto de mudança ali, quando vocês conseguiram o dinheiro para o edital? Na verdade, ao longo dos 10 anos, a gente passou esse tempo todo pesquisando também, qualificando a pesquisa. Enfim, gravamos também muita coisa. A gente gravou com a MiniDV na época, a gente achava que nem ia utilizar esse material no filme, depois acabou utilizando, porque tinha coisas muito boas que a gente não conseguiu regravar de novo, agora quando a gente foi a campo mesmo. E a gente foi inscrevendo em vários editais, tentando coprodução com canais e tal, mas não sei, estava difícil assim provar para o pessoal que seria um filme interessante, né? Engraçado que depois que o filme ficou pronto, ele entrou no É Tudo Verdade, que é o principal festival de documentários da América Latina. Já foi comprado pelo Canal Brasil, né? Então, antes mesmo de ter seu lançamento, né, que vai ocorrer agora semana que vem, dia 19, quarta-feira, ele já foi comprado para a TV, então, na verdade, o projeto era interessante. Eu não entendo até hoje porque ele demorou tanto para acontecer. Uhum. Eu li em algum lugar que vocês fizeram mais de 80 horas de entrevistas, né, pro filme. E vocês pegaram muita gente. Como é que vocês selecionaram essas pessoas? A gente selecionou as pessoas, então, ao longo desse tempo todo, né, muita gente entrou na lista de depoentes, muita gente saiu. Teve um momento que a gente pensou em fazer o documentário sem nenhum depoimento também, pensou em fazer só com imagem de arquivo. Então, mas enfim, teve momentos que saiu muita gente, teve momentos que voltaram e tal, e no final, enfim, né, a gente tinha uma lista lá de mais de 100 depoentes e a gente teve que ir cortando, até chegar nos últimos 60 e pouco, 63 eu acho. E tu, agora que o filme está pronto, tu ficou do jeito que tu queria? Mudou muita coisa em relação à ideia original? Qual é a tua opinião sobre o filme? Não, ficou bem próximo do que eu imaginava. Eu imaginava trabalhar um pouco, trabalhar um pouco a crítica sobre os anos 80, mas também trazer as coisas legais que aconteceram naquele período, percebendo aquele período como um movimento cultural, né, que era uma dúvida que eu tinha no início, assim, porque eu enxergava aquilo como um movimento cultural, assim, não um simples momento na história de Porto Alegre onde um monte de jovens, uma galera se reunia para beber e ocasionalmente fizeram algumas coisas interessantes. Não, eu enxergava como um movimento cultural, onde o pessoal da música interagia com o pessoal do cinema, que acabou ganhando espaço entre a televisão, que acabou influenciando muito na constituição do teatro porto-alegrense também, com uma levada mais jovem. Eu enxergava isso como um momento particular assim, dentro da história, e isso acabou se confirmando ao longo das pesquisas e depois pelos depoimentos que a gente acabou gravando. Isso está no filme também. Sei lá, eu queria um pouco de reverência, eu acho que tem isso também no filme, né? Principalmente através do Eduardo Bueno, né? Do Peninha, que é um personagem incrível, assim, ele quebra, assim,
o ritmo do filme várias vezes e através dele a gente conseguiu criar alguns pontos de virada na narrativa que se mostrou bastante eficaz, né? No Rio as pessoas riam muito quando ele aparecia e isso funciona super bem. Enfim, consegui, acho, fazer o filme que eu imaginava fazer. Sim. Obviamente que quando tu começa, tu quer tratar, tu imagina muito mais coisa, porque a pesquisa é rica, a história é interessante, e tu quer abraçar o mundo, né? Mas aos poucos tu percebe que tu vai ter que ir aparando as arestas, né? Até te perguntar isso, tu chegou em Porto Alegre na metade dos anos 90, então já não pegou toda essa cena, já pegou o finalzinho. Qual é o retrato que tu tem hoje, depois de toda essa pesquisa que tu fez sobre aquela época? Na verdade, eu não peguei essa cena, né? Essa cena, ela morreu. Essa cena, na verdade, é assim, a gente fala dos anos 80, mas essa cena aconteceu de 79 a 82, 83. 83 morreu essa cena cultural, né? Daí é o momento que começa a chegar gente ao redor do Ocidente, ali nos Aldoranha, mais para fazer festa mesmo, né? Porque daí começa a pipocar os bares, essa história toda que estava acontecendo ali meio que chama a atenção dos jovens que vivem em Porto Alegre, eles acabam migrando ali ao redor das Aldoranha, e é o momento daquele boom de ter 5.000 pessoas trancando o trânsito dos Aldoranha. Mas o foco mesmo da produção cultural que aconteceu no Bonfim nos anos 80, ele acontece de 79 a 83, assim, 84. Até porque depois disso, por exemplo, as bandas já não ficam mais em Porto Alegre no final de semana, porque elas começam a circular pelo interior do estado fazendo show e tal. O pessoal do cinema acaba, de certa forma, se profissionalizando e acaba meio que saindo da noite ou diminuindo as suas inserções à noite para, enfim, pensando mais numa produção audiovisual profissional e tal. E, enfim, mas quando eu vim para Porto Alegre, em 1995, o que eu tenho é uma segunda geração, né? Uma geração que foi influenciada por aquela primeira geração, mas que não tem ligação direta com a história, além da influência e do fato de que o Bonfim ainda era o principal cenário underground de Porto Alegre, né? A Cidade Baixa estava começando, assim, né? E o que eu percebo diferente daquela época para hoje, tu diz no Bonfim, no bairro Bonfim, Na cidade como um todo. na cidade como um todo, bom, várias coisas, né? Mudou um monte de coisa, né? Tipo, o Bonfim deixou de ser o ambiente underground essencialmente cultural de Porto Alegre, né? A gente tem o Bonfim, é um bairro super bom de morar, eu moro lá, eu gosto muito de morar lá, meus amigos moram lá. Tem aquela coisa meio bucólica de sair caminhando sábado de manhã, tomando chimarrão, tem café, tem um bistrô para almoçar e tal. É uma coisa muito mais, vamos dizer assim, civilizada, né? Aquela loucura, assim, aquela coisa punk, hardcore da noite não existe mais, o Bonfim, né? Mas também não existe na Cidade Baixa, né? O que eu vejo na Cidade Baixa não é um encontro... Existe o encontro de jovens, existe as massas que vão para a Cidade Baixa, né? Enquanto não acabarem com isso também, né? Que estão fechando um bar atrás do outro lá. Mas o que acontece é que essa galera que vai para lá, essa galera sim, hoje em dia vai para lá pensando só na festa. Diferente do que aconteceu no início dos anos 80. Tanto que eu não percebo na Cidade Baixa um cenário que permita o surgimento de um movimento cultural. Esse movimento cultural também não acontece mais nas ruas, como aconteceu nos anos 80. A rua era o lugar do encontro e era através desse encontro que a coisa evoluía. Isso também não acontece mais na Cidade Baixa e também em função, enfim, de uma grande transformação, que é a transformação do acesso à informação, né, e das redes sociais, do contato cada vez mais facilitado através enfim, de celular, de telefone, de computador, de tablet, né? Tu acaba essa construção acaba acontecendo através das redes, assim. Então tem uma coisa muito legal que acontece em Porto Alegre, que é, por exemplo, esses encontros na Redenção de noite, né, buscando, enfim,
me fugiu a palavra e o termo que eles usam agora, mas enfim, tentando usar aquele espaço à noite, né, para ocupar os espaços públicos. uma ocupação do espaço público, né, ou também esse trabalho por refletir sobre que tipo de cais a gente quer, né, que também é um movimento que está ganhando bastante força. Isso tudo é bastante interessante, isso tudo tem alguma coisa que me lembra assim desse Bonfim que eu estudei, né, do início dos anos 80, mas que ele não necessariamente acontece na rua, ele acontece através das redes e ele vai para a rua naquele momento, com data e hora marcada, né? Sim. Né? A articulação disso aconteceu através das redes. E por outro lado também o que eu vejo é uma ruptura bastante grande, acho que pela primeira vez uma ruptura das influências, né? Até os anos 90, a gente estava falando, né, os anos 90, até o início dos anos 2000, eu acho que a influência da geração dos anos 80 sobre as novas gerações, ela ainda era bastante presente, bastante forte. Eu não quero dizer que não exista mais, mas agora com as novas tecnologias ela diminui bastante. Agora tu tem muito mais influência de coisas que acontecem em Londres, em Nova York, em Tóquio, do que as influências do que está acontecendo aqui do lado. Sim. E isso, pai, pum, né? Acontece na hora, né? Nos anos 80, o que estava acontecendo em Londres levava 5, 6, 10 anos para acontecer aqui, para chegar aqui como influência. Então, enfim, tudo é diferente, tudo um cenário diferente. Sim. O Bonfim é mais do que só um bairro. Em Porto Alegre, ele foi um lugar onde as pessoas iam lá e faziam coisas juntas. Tem um centro energético de mudança, de criação. Toda a cultura marginal de Porto Alegre acontecia no Bonfim. Mistura a história do rock and roll no Rio Grande do Sul, nos anos 80, e o cinema também. O pessoal ligado à contracultura, ligado às transformações de comportamento. Tinha teatreiro, tinha viado, tinha artista, tinha músico. Tinha fim de semana e tinha 5.000 pessoas na rua. O corredor de ônibus não funcionava, todo mundo ali andando de skate, queimando beck. Era nada mais do que a liberdade total. Gostava de, basicamente, me fantasiar, assim, por exemplo. Olha, os nossos jovens se perdendo e toda aquela coisa assim. Se ser jovem andar pela rua, a brigada, a polícia te pegava. Não sei no que nós irritava eles, a gente só era feliz ali. Nesse contexto, eu vim para Porto Alegre. 2 semanas depois, fui preso. Foi uma coisa bem engraçada, né? O negócio era aprender fazendo. Como é que tu toca aquela porcaria no ar, na rádio? E eu dizia, pior é que tá fazendo sucesso, né? De repente, quando eu vi, eles estavam fazendo shows, eu achava uma irresponsabilidade total. Nós fizemos, acho que em 2 semanas, 200 e poucos mil espectadores em 2 cinemas em Porto Alegre. A gente forjou o movimento. Cada um tinha mais de uma banda e a gente fingia que eram vários mesmo. No bar do João, no bar do João, eu penso... Bom, Boca, quem quiser assistir o filme sobre Bonfim, em que cinemas ele vai estar em cartaz? Então, agora sexta-feira tem uma exibição em Gramado, no dia 19, já na próxima quarta-feira, a gente faz o lançamento no Bar Ocidente. No dia 20 ele estreia no Santander Cultural, com debate comigo e com a equipe no dia 20 e no dia 21. No dia 22 ele estreia no Cine Joia, né, um mítico cinema Joia de Copacabana, no Rio de Janeiro. E dia 13 de setembro nós já estamos com a sala agendada em Caxias do Sul, no Cine Ordovás, que é o Centro Cultural lá de Caxias. E além disso a gente está acertando com São Paulo, Recife e Florianópolis, mas ainda não tem as datas definidas. Então, tá, Boca, foi um prazer falar contigo. Valeu, o prazer foi meu. Você que quer ficar por dentro do que acontece no Prédio 11, pode curtir a nossa página facebook.com/prédio11. Também pode se inscrever no nosso canal no YouTube, youtube.com/prédio11. Nós vamos fazer uma pausa e na volta tem os nossos quadros. Não sai daí.
Senhoras e senhores, está começando o AFIA. Pra quem não reparou, a gente está em agosto, o mês do cachorro louco. Cachorro louco. Cachorro louco. E hoje, então, eu vou falar sobre filmes que retratam a loucura e transtornos mentais. Putz, nada a ver com cachorro. Pois é. Para começar, um filme que fala sobre a esquizofrenia, que é O Solista. O jornalista encontra um músico que toca violino nas ruas de Los Angeles e decide fazer uma matéria sobre a vida dele. What's your name? Nathaniel Anthony Ayers Jr. You only got 2 strings. I've had a few setbacks. Me too. Hi, this is Steve Lopez from the LA Times. I'm calling to see if Nathaniel Ayers attended your school. He was the most gifted kid I've ever met. Um jovem executivo está cansado da sua vida medíocre e resolve frequentar grupos de autoajuda. Numa viagem, ele conhece um cara e depois de uma conversa eles decidem criar um grupo onde as pessoas lutam. Assista o Clube da Luta e descubra qual é a loucura. Soap. I make and I sell soap. This is how I met Tyler Durden. Come on, hit me before I lose my nerve. Ow! You hit me in the ear! It was on the tip of everyone's tongue. Can I be next? We just gave it a name. Gentlemen, welcome to Fight Club. O paciente desaparece de um manicômio e um detetive então é chamado para achar ele. O detalhe é que o manicômio fica numa ilha e um temporal deixa eles isolados do mundo. Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese nunca erram quando se juntam. Eu tô falando de A Ilha do Medo. Give you a briefing about the institution. All I know is it's a mental hospital for the criminally insane. It's all down, all the lines, even radio. Whatever the hell's going on here, it's bad. We need to ask you some questions, okay? Uma pessoa que é um gênio em matemática não pode ser normal. O filme Uma Mente Brilhante fala exatamente sobre isso. You are the best natural code breaker I have ever seen. You've done your country a great service, son. Would push his mind Get in. What is wrong with you? beyond its limits. Somebody, help me! John, open the door. Talk to me. Tell me what happened. It didn't happen. O balé parece ser uma arte sofisticada, bem delicada, mas atrás dos palcos as intrigas são grandes. A concorrência e o assédio chegam ao ponto de deixar a cabeça da bailarina paranoica. Natalie Portman mostrou o que veio no filme Cisne Negro. He promised to feature me more this season. Well, he should. You've been there long enough. And you're the most dedicated dancer in the company. Lily, you're gonna be amazing. Watch the way she moves. Sensual. She's not faking it. Seducers! Attack it! Attack it! Come on! Where'd you get these? It's nothing. You sweet girl. Bring here. He made me your alternate. The only person standing in your way is you. Uma mulher rouba $40 mil do local onde trabalha. Durante a fuga, uma tempestade obriga ela a se hospedar num hotel semi-abandonado na beira da estrada. Um filme do mestre Hitchcock, Psicose é uma obra-prima sobre a loucura. Here we have a quiet little motel, when in fact it has now become known as the scene of the crime. You have a vacancy? Oh, we have 12 vacancies. You know, this is the first place that looks like it's hiding from the world. I think that we're all in our private traps. Clampton. Agora vamos falar sobre os eventos. Na terça-feira tem show do Glenn Hughes, que é ex-baixista do Black Sabbath e do Deep Purple, no Opinião, com os ingressos a partir de R$100. Para quem tá sem grana, na quarta-feira vai ser exibida a peça No Ar, o último dia de uma rádio, na sala Álvaro Moreira, que fica ali na Érico Veríssimo, e a entrada é gratuita. Bom, galera, o tempo acabou, o AF vai ficando por aqui. Não pirem, fui! Com um CD novo lançado no início desse mês, os meninos da banda NX Zero vieram na estação do livro da Ubra Canoas
fazer um pocket show para as ganhadoras da promoção que rolou na Rádio Mix. Além de música, teve autógrafos, fotos e um bate-papo com as fãs que puderam dividir com eles algumas de suas experiências e loucuras que já enfrentaram para assistir a banda. Qual foi a maior loucura que tu fez por eles? Olha, já posei na fila, fiz minha primeira tatuagem da banda com 12 anos de idade, que é essa aqui. Depois dessa eu fiz outras, eu tenho o NX0 nas costas, eu tenho o autógrafo deles, que eu peguei pessoalmente com eles e tatuei também. Tu já tinha conhecido eles antes? Quando eu tinha 13 anos, foi no aeroporto, primeira vez que eu vi eles, eu chorei muito, parecia que não era verdade. Fui em show de São Paulo, fui em show no Rio, fui em vários shows. Ao todo, com esse aqui, que conta como um show, é o meu 32º. E aí, galera, nós estamos aqui com o pessoal da NX0. Meninos, vocês estão passando por uma nova fase na vida de vocês e na música. O que levou vocês a isso? São vários fatores, né? Artísticos, pessoais e os desafios que a gente tem que fazer a nossa gasolina, né? na vida, tipo, se desafiar e querer se evoluir numa certa forma. E a gente é uma família, né? Nós 5, somos amigos e a gente tinha perdido um pouco dessa convivência que faz parte totalmente artisticamente da música e rolou um resgate, então a gente está super feliz, empolgado que a gente conseguiu botar tudo isso que a gente passou no papel, mas de uma forma totalmente positiva, assim, totalmente para cima. E o que é a principal mudança que a gente vai encontrar nesse novo CD? Qual é o diferencial dele? E aí, gente? Bastante coisa, né? Eu acho que desde a parte mais técnica mesmo, de ter produzido com outra pessoa, a escolha dos timbres, dos elementos, ter gravado ao vivo, foi também um alívio pra gente criar algo novo, a partir de Meu Bem, que foi a primeira música que saiu do disco. Por mais que, beleza, os 5 estão super apaixonados do que a gente tá fazendo, uma hora ele tem que sair pro mundo o disco e tal, e ver que a galera tá sentindo a mesma energia que a gente tá sentindo quando a gente gravou e tá sendo correspondido, as pessoas se identificaram. Isso acho que é o mais importante, as pessoas estão sentindo a mesma coisa que a gente sentiu quando a gente fez a música, não precisa falar mais nada, né? Mas é muito louco estar aqui, a gente sente em casa de verdade. Então tá, meninos, muito obrigada e boa sorte. Obrigado. Ela tá no cinto.